Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrylex. Vitrine do artesanato. Tudo bem, Ana? Tudo, doutor. E aí, como é que tá? Tudo Tudo bem? ótimo. Então tá joia. O que eu gosto muito das peças é que vão no fogão, no forno caseiro, não né? é? Eu acho que assim, é uma revolução, né, do momento. Porque o pessoal fala assim, eu não pinto porcelana porque eu não consigo um forno. Que é aquele forno de cerâmica, que é muito, né? Ele é muito custoso, né? Gasta muita energia elétrica. Aí quando você fala, não, gente, vai no forno de casa. Fala, jura? Ah, então vou começar a pintar, né? Então é bem isso mesmo, Quando né? a gente fala no forno de casa, é aquele forno mesmo que está debaixo do fogão, o tradicional. É, o forno a gás, né? Sim. Assim, porque... aquele forninho elétrico, micro-ondas, esses não chegam na temperatura Forninho que precisa, que você né? costuma fazer aquele bolo gostoso, agora vai receber as porcelanas. Eu até brinco com o pessoal, falo, olha, pode fazer um bolo e queimar a porcelana junto e já serve tudo, Já né? vai tudo na mesma fornada, né? Tá? Então, assim, as tintas que a gente usa, né, são a Vitro 150 da Acrylex, né, que elas têm 12 cores, tem mais uma incolor, tem um retardador, então tem vários produtos para você trabalhar tranquilamente com as tintas, né? E elas são miscíveis, então você pode misturar as cores e criar uma nova cor, então é bem legal. Eu trouxe uma pecinha hoje, assim, bem simplesinha, como você falou aí no início, dá pra gente trabalhar com as crianças, com, né, qualquer pessoa. A gente, é uma pecinha, é uma moringuinha, né, pra pôr a água, o pessoal tá usando muito cantinho de café hoje em dia, alguma coisinha assim, bem delicadinha, então fica bem charmosinho lá no seu cantinho. Como eu falei, é um desenho simples e quando a gente passa na peça, a gente passa com carbono. Mas olha, pessoal, não passem com carbono de papelaria, passa com carbono ou de costura ou carbono grafite, que é um carbono próprio, né, para passar em madeira. Ele não é muito gorduroso. O problema do carbono de papelaria é justamente esse. Ele é muito oleoso. Então, o óleo e essa tinta de porcelana não combinam, tá bom? Bom, o desenho é simples. Uma outra dica, gente, não usem a tinta sem dar uma misturadinha antes, tá? O sedimento dela fica embaixo e o verniz fica em cima. Então, ela precisa desse movimento antes de você utilizar, porque senão você vai colocar todo o verniz, vai pintar com o verniz e depois, na hora de queimar, não vai dar certo. A tinta, ele fica muito transparente, tá bom? Então, assim, com uma espátula, um palitinho de churrasco, de sorvete, alguma coisa assim, você dá aquela movimentada nela e aí você pode utilizar numa boa, tá bom? Eu vou pintar aqui umas margaridas. Às vezes, dependendo do desenho que você está pintando, você não precisa nem de muita tinta. O que não é nem muito legal colocar muita tinta na palheta, porque essa tinta, dependendo da temperatura da época, ela seca muito rápido. Então, é bom a gente não colocar muito, tá bom? Mas aos poucos. Colocando aos poucos, isso. Então, olha, a margarida, ela é branca, mas a porcelana também é branca. Então, eu vou fazer uma misturadinha bem de leve, olha, bem pouquinho mesmo. Dá um tonzinho de azul só para dar uma sombreadinha nessa cor. E você vai vir aqui na pétala da margarida, vai vir com um pincel ou chato ou um pincel língua de gato e você vem com ele de lado, dá uma balançadinha e puxa, tá bom? Vou fazer de novo, ó. Dá uma balançadinha e puxa. Essa pétala, como é maior, a gente faz com mais. Em todas elas, tá bom? Esse trabalho é rapidinho, gente, não tem muito segredo. Não tem, Você transferiu o risco como, né? Porque ficou esse azul de uma caneta, não, pega na porcelana. Esse azul, ele é de um carbono de costura, tá? Ele E fica essa marquinha, né? E fica essa marquinha. O que eu não falei para vocês, e eu acho muito importante, eu deixei assim para a gente conseguir ver melhor, tá? Mas é importante, quando for usar,
bater o papel e tirar o excesso do... Para não borrar muito. Porque assim, essa tinta na hora que secar, na hora que você queimar, o risco que tiver embaixo fica. Tá. Não sai. Então Perfeito. Você tem que tomar esse tipo de cuidado. Tentar tá bom? cobrir o risco. Né? Tentar cobrir o risco. Na verdade, você não vai cobrir o risco, você vai ter que eliminar mesmo, tem que deixar ele bem transparente, a não ser que você vai usar uma tinta mais escura. Aí, tudo bem, você pode até deixar o risco embaixo, mas o importante é você... Então, olha, né? A florzinha, você faz o amarelinho. Vou aproveitar e passar aqui na abelhinha, que a abelhinha também é amarela. Né? Pode passar com pincelzinho chato, pode passar com pincelzinho redondo, enfim, né? O amarelinho já foi. O vermelhinho, que é da nossa... Vocês podem ir pintando, gente, e deixando secar um pouquinho para dar um acabamento depois final. Então, olha. Se vocês quiserem, olha, o vermelho é uma cor que ele fica com uma pouquinha transparência. Vocês podem misturar com um pouquinho de amarelo e aí vem aqui, ele já fecha mais um pouquinho a cor. Não fechou muito porque eu peguei muito pouquinho, mas a gente pegando tem joaninha, bastante. Tem abelha, depois tem tem de tudo, é bem prato, alegre. Aquele prato que você trouxe meio que lembrando um pouco o patchwork, ficou lindo também, né? Ah, esse é legal, as né? cores, né? Parece um patchwork mesmo. Deixa eu pegar o pretinho para fechar a joaninha. Aí a gente já... Aí eu passo para o acabamento da... Eu tô misturando um pouquinho, mas vamos lá. A gente vai pegar um pincelzinho redondo que é melhor, tá? Às vezes a gente vai se empolgando e vai pintando tudo com o mesmo pincel. Então, olha lá. Como elas estão ficando meio transparentes, fatalmente vocês vão ter que dar uma segunda demão, tá bom? Então, por isso que eu tô falando, espera secar um tiquinho só. Porque se a gente pintar logo em cima, que nem eu fiz agora, a gente tira a tinta de baixo. Deu pra perceber? Eu fui lá e passei em cima. Não pode, tá? Deixa dar uma secadinha. Como não é uma tinta que dá muito detalhe, aliás, um trabalho que dá muito detalhe, você pode esperar secar um pouquinho e voltar com ela. Tá bom? Bom, vamos lá. A folhinha. Olha aí, você que está acompanhando o nosso programa é a Ana Cecília trazendo para vocês detalhes de pintura em porcelana, né? Peças diferentes aí para vocês. O legal dessa pintura de porcelana, apesar da gente estar aqui correndo um pouquinho, né? Lógico que no programa a gente sempre faz um pouquinho mais rápido, mas o doutor eu falo assim, olha, vai com calma, pinta com bastante cuidado, não precisa ter pressa. Que o legal é você ficar curtindo a pintura e também fazer de uma forma mais caprichadinha, né? Que tudo que a gente faz com muita pressa, a gente acaba estragando, Sim. né? Correndo, né? Correndo, sabe? Fica aquela coisa. Aí, como é uma tinta que é difícil da gente também ficar limpando muito, né? Tirando os defeitos, porque ela vai secando e aí você tem que tirar com álcool, o álcool mancha. Então não é muito legal. Vai com calma, vai tranquilo, que vai dando tudo certo, tá bom? Bom, pintando aí as florzinhas, a gente pode dar um leve acabamento. Deixa eu mexer, porque ela não mexi antes. E é aquilo que eu falei para vocês. Se você não agitar ela, não mexer, você vai usar o verniz. E o verniz vai ficar transparente. Na hora que você queimar, não vai dar certo. Bom, essa minha florzinha eu já pintei, já secou. E eu vou fazer um leve acabamento nela. Vou fazer uns pestilhinhos aqui, umas... Bom, vou pegar o linerzinho, que aí a gente faz um pouquinho menor. Você pode usar o preto, pode usar o marrom e o amarelo, todos juntos. E vai dando esse pontilhadinho dela. Bem gostosinho. Nessa e em todas as outras. Tá bom? Essa aqui também. Eu gosto muito de misturar um pouquinho as cores, não pintar com uma cor única na hora.
sempre dá uma quebradinha. Às vezes a gente quer usar só uma cor marrom, nesse caso, então um pouquinho de amarelo, um pouquinho de preto, ele vai dando um outro efeito mais legalzinho. Aqui a Joaninha, eu com certeza passaria uma outra demão, mas isso eu vou deixar para vocês se divertirem em casa, deixar ela bem vermelhinha. O nosso modelo ficou bem vermelhinho, porque eu passei mais de uma demão, tá bom? Então, ó, faz as bolinhas dela e vai, né? As anteninhas. Esse é o Vitro 150 da Acrylex. No site tem passo a passo dele, tem a relação das cores. Então não esqueça aí de visitar o site da Acrylex para conhecer não só o Vitro, como outros produtos também da Acrylex. O site é acrylex.com.br. Bom, vou fazer o caminho dos bichinhos aqui, da abelhinha, da joaninha. A gente aqui pode ficar livre, não precisa ter uma regrinha, olha, tem que ser a voltinha exatamente aqui. Não, vocês podem fazer na vontade, tá? Faz a curvinha, faz a voltinha, né? Isso aí é uma brincadeirinha, um joguinho que vocês vão decorar a pecinha de vocês, tá bom? Em cima você até pespontou, né? Como se fosse um pesponto, né? É um pespontinho mesmo, é que nem de patchwork. Isso aqui é quase um apliquê do patchwork. Você vai dando aqueles acabamentos, aqueles detalhes do patchwork que são muito legais, né? Que dá todo efeito no seu trabalho. Um pesponto, um caseadinho. Um caseadinho. Não, e olha, doutor, na porcelana dá para você usar muito essa questão dos pespontos. Essa xícara aqui do lado, eles vão mostrar tão linda. Aqui tem um botãozinho, ó, tá vendo? Costurar, eu amo costurar, olha que legal que fica. Essa daí foi feita justamente para as amigas que fazem patchwork. Tem até uma patchoqueira aí que tem um conjuntinho desse lá no ateliê dela que ela me pediu para pintar. Olha, a florzinha, a margarida, para ela não ficar muito branca, a gente vai pegar um pouquinho de branco, um tiquinho de preto e fazer um cinza e dar só uma divisãozinha, tá vendo? Olha, só para dar um detalhezinho. São detalhezinhos pequenos, mas que dão um efeito ao trabalho de vocês, tá bom? E assim vocês façam em todas as margaridas e todos os lugares que vocês acharem legal de trabalhar uma sombreadinha. Olha, tá bom? É mais difícil com a tinta? Ela corre mais? Com o retardador ela acaba correndo mais do que uma tinta comum, retardador, né? É legal, principalmente quando a gente tá muito calor, a tinta começa a secar. Ele é ótimo para isso. Mas o retardador também ajuda a fazer uns efeitos bem legais na tinta. Ele suaviza bem mais a tinta e aí a gente consegue trabalhar, suavizar algumas pinturas. É muito bom. Olha a galinha da Angola, as vaquinhas. Vocês mostraram, meninas, como estão lindas aqui, ó. Aí é numa peça como se fosse um azulejo, né? É, um azulejo. Então, olha, a tinta a gente pode usar na cerâmica, no vidro, na porcelana, naqueles vasinhos de plantas. Ela se aplica a todas, tá? E queria que você explicasse pro pessoal como é que é a queima, né? Que todo mundo tem dúvida. Isso. Vai no forno caseiro mesmo, aquele fogão, debaixo do fogão, né? Vou explicar. Ó, vocês terminando o trabalho de vocês, deixa ali secar 24 horas, deixa lá descansando, né? Para ele aderir bem, né? Até para você dar uma olhadinha, porque essa tinta ela retrai um tiquinho. Então, às vezes ficou um cantinho que você não queria que aparecesse, você pode ir lá dar uma retocadinha. Deu as 24 horas, você coloca no forno, no seu forno, desligado, não liga ele, não pré-aquece nada, deixa ele lá. Aí liga a chama a 150 graus e deixa por 30 minutos. E aí, passando os 30 minutos, você desliga a chama e deixa a peça descansando lá dentro do forno. Não tira de imediato, porque corre o risco de estourar no seu rosto, inclusive, né? Porque o choque de temperatura do forno para fora tem que esperar. Claro. Então, normalmente o pessoal coloca à noite,
deixa lá à noite, desliga o forno, vai dormir. Na manhã seguinte ele tá lá bonitinho, é só tirar, abriu, tá lá, a criançada tá esperando só para tomar o café na canequinha nova que tá lá no forno. Agora, diferente da queima profissional, sei que a gente pode chamar de queima profissional, que é a cerâmica no forno de não sei quantos mil graus, aqui ela mantém o mesmo desenho, né? Porque no outro forno aqui é uma surpresa. Aqui ela consegue manter um pouco mais do que você quis para aquela pintura, né? Sim, ela mantém mais, ela deixa mais viva, inclusive. Mas, assim, se você passar da temperatura aliás, do tempo de 30 minutos, deixar 40, 45, ela vai queimando e ela vai sumindo as cores. As cores vermelhas são as que somem mais depressa. Então você pega lá o seu forno, liga, coloca as peças no frio, liga a 150 graus, espera meia hora, 30 minutinhos, desliga, deixa esfriando lá com o resto da temperatura que está lá ainda. E só tira depois de algumas horas ou no dia seguinte. Assim, posso colocar várias de uma vez no forno? Todas, quantas quiser. Assim, quantas couberem? Não, quantas couberem, verdade, né? Porque senão... Não, às vezes fica perto uma da outra. O que eu não aconselho é, assim, empilhar uma em cima da outra. Isso não. Você tem que colocar na grade, não precisa colocar numa forma, não precisa colocar nada. Os pratos deixa normal. Os pratos deixa normal. Pra cima, no caso, o desenho pra cima. Né? As canecas, por exemplo, eu ponho de boquinha pra baixo, né? Porque às vezes o fundinho dela é menorzinho, então eu coloco viradinho. Os pratos eu deixo todos deitadinhos. Tem gente que até aproveita para colocar os pratos nas grades, assim, se tiver. Olha aí, que interessante, assim, é bem legal. Lindas peças. Não esqueça de visitar o site da Acrylex. Mostrem os pratos e as outras peças que estão muito bonitas aqui. Ela que trouxe aqui peças diferentes, deixando o nosso cenário ainda mais bonito, ainda mais colorido.